Não há nada que me irrite mais do que pessoas que mentem com relação a crimes hediondos. Ele acaba gerando aí duas novas vítimas e a pessoa que mentiu normalmente não é punida. A gente vai conversar sobre um crime que aconteceu e agora voltou à tona porque a mulher admitiu que ela mentiu. Dá uma olhada nisso. Mulher que acusou falsamente jogadores de lacrosse do Duke, o time, de isso aí, esse crime de abuso, em 2006, admite publicamente que mentiu. Então, essa mulher aqui, ela era uma stripper, ela mentiu, ela foi contratada, e aí ela cismou de dizer que a galera que tinha contratado ela, uns carinhas lá brancos, tinham abusado dela. Só que acontece o seguinte, o nome dela é Crystal Magnum, nome de guerra mesmo. Vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui, e aí eu já vou fazendo meus comentários. A mulher que em 2006 acusou falsamente 3 jogadores de lacrosse da Universidade Duke de abusar dela, o que rendeu manchetes nacionais que geraram tensões sobre raça, olha só, classe e privilégio de atletas universitários. Então ela é negra, os caras eram brancos e ela foi e mentiu, então isso você já imagina, nos Estados Unidos causou um alvoroço do caramba. Aí ela agora admitiu publicamente pela primeira vez que inventou essa história, praticamente quase 20 anos depois. A sorte é que a gente vai ver isso aqui também. Crystal Magnum, que é negra, disse em uma entrevista ao podcast Let's Talk with Kat que ela inventou uma história que não era verdade. Então, sobre os jogadores brancos que compareceram a uma festa onde ela foi contratada para se apresentar como stripper. Porque eu queria validação das pessoas e não de Deus. Agora ela é de Deus. Então ela queria validação das pessoas. Então, por isso que ela acusou esses 3 jovens de um crime desse porte. Eu vou falar o porquê que isso me irrita muito. Testemunhei falsamente contra eles dizendo que abusaram de mim quando não o fizeram. E isso foi errado. Disse ela que está 46 anos hoje, na entrevista que foi divulgada na segunda-feira. A entrevista foi gravada no mês passado na instituição correcional para mulheres da Carolina do Norte, onde Magnum está presa, mas não por ter acusado falsamente os caras lá. Ela foi presa porque ela esfaqueou o namorado fatalmente, então ela matou o namorado em 2011. Então por isso que ela está presa e vai sair agora, tá, 2026, se eu não estou enganado. Tá? Então ela não foi presa por causa disso. Na verdade, ela não recebeu nenhum tipo de punição. Não recebeu nenhum tipo de punição. Vamos ver aqui. Os ex-jogadores foram declarados inocentes. Por quê? Porque não tinha nada que provasse que o que ela estava dizendo era verdade. Nada. Zero. Depois que a história de Magnum foi desmentida sobre escrutínio. É isso? Escrutínio geral. Escrutínio legal. Então, o gabinete do Procurador-Geral do Estado concluiu que não havia nenhuma evidência confiável de que um ataque tinha ocorrido, ou tenha ocorrido. E sua investigação não encontrou DNA, testemunha ou outra evidência para confirmar a história de Magnum. Ou seja, não tinha nada. Não tinha nada lá para confirmar. Era só o que ela estava dizendo. Não tinha testemunha, não tinha nada, todo mundo lá na festa, tal, ninguém, nada. Era só o que ela estava falando. Então, não tem como. E aí os caras foram inocentados. Olha isso, os caras foram inocentados, mas ficam sempre com aquela fama. Né? Porque eles são brancos, aí escaparam. E ela não foi levada a sério porque ela é negra, e não sei o que, e tal. Então, quase 20 anos depois, olha isso, quase 20 anos depois, ela vem aqui e fala, eu menti. Eu menti com relação a esse caso, não foi verdade, isso nunca aconteceu e tal, eu espero que eles me perdoem. Dá um tempo, né, cara? Dá um tempo. Por que esse tipo de crime, que na minha opinião é um crime, quando você mente a mentira desse porte, e na minha opinião, por exemplo, se o crime, esse tipo de crime, você tem uma pena
de 20 anos, a pessoa que mentiu com relação a ele deveria pegar também 20 anos. Por quê? Porque ela destrói com a vida daquela pessoa que ela está acusando de um crime que ele, nesse caso aqui, esses rapazes não cometeram. Nesse caso, ainda bem que eles tinham advogados e tal, mas eu já vou contar uma outra aqui que não foi tão assim o caso. Mas destrói. Então imagina aí a reputação dos caras. Os caras ficaram quase 20 anos. Quase 20, eles foram inocentados, mas a galera sempre olhando pra eles com aquele olharzinho de lado, sabe? Então, destroem a vida dessas pessoas que foram acusadas falsamente e diminuem a carga do crime e tiram sarro das verdadeiras vítimas desse tipo de crime. Porque é como se não fosse nada. Eu vou dizer que aconteceu isso comigo também, que se dane. Eu quero validação das outras pessoas, eu vou dizer. Então, ela como mulher não levou nem em consideração as vítimas reais desse crime hediondo. Então, ela em si, na minha opinião, é tão ruim quanto a pessoa que comete esse tipo de crime. Entendeu? E deveria ser punida da mesma forma, mas não foi. Não foi. Ela só foi pra cadeia porque ela é uma pessoa ruim. E aí, já numa briga lá com o namorado, esfaqueou o namorado e acabou sendo mandada aí pra cadeia. E tinha que ficar lá bastante tempo, mas não vai ficar tanto tempo assim, daqui a pouco tá saindo. Mas você vê que é isso que eu tô te falando. A pessoa que realmente cometeu esse crime é irritante, cara. É irritante. Imagina você ser acusado de um crime desse porte, sendo que você não cometeu, você tem família, você tem amigos, você tem... Vou te mostrar um outro caso aqui, que vai ilustrar exatamente o que eu tô te falando. Essa menininha aqui, que não é menininha, tá? O que ela fez? Ela cismou de ir pra cama com dois caras, dois jogadores de futebol americano negros, de uma universidade. E aí, porque ela tava afim de um outro carinha lá, e ela não queria que o outro carinha soubesse que ela é uma... Você sabe o quê? Aí ela diz o quê? Não, eu não, eles forçaram. Entendeu? Eles forçaram. E aí o que acontece? Diferentemente dos outros carinhas brancos lá, que tinham dinheiro para um bom advogado, isso, aquilo e tal, os carinhas negros aqui não tinham. Ou seja, eles eram atletas que tinham um futuro lá na universidade como atletas, uma carreira aí provavelmente brilhante, talvez até se tornarem jogador de futebol americano profissional. Foram expulsos da universidade, perderam bolsa, foram expulsos, ficaram com uma ela simplesmente destruiu a vida desses dois caras, esses dois moleques, simplesmente porque ela queria se divertir com dois caras. Um ano depois, porque a polícia já estava investigando, falou, mas peraí, tem alguma coisa errada aí, não sei o que e tal. Ela decidiu falar que não, olha só, eu inventei, foi mentira. Porque eu tava afim de um cara, e aí eu queria... Foi mentira. E aí ela fez um acordo e pegou basicamente aí 1 ano de cadeia. Assim. E a vida dos caras arruinada. Você vê que não é simplesmente uma questão de cor de pele. É uma questão de mau caratismo mesmo. Essas duas mulheres aqui, uma negra e uma branca. Nos outros as vítimas foram homens brancos. Na outra aqui as vítimas foram homens negros. Mas você tem aí uma similaridade, que são essas mulheres que não têm compaixão nenhuma com vítimas reais desse tipo de crime. E jogam assim, ó. Não é comigo mesmo. Que se dane, eu minto com relação a isso, não é comigo mesmo.
Eu lembro até hoje de um caso de uma mulher que não queria pagar um Uber, lá nos Estados Unidos também. E aí o cara não quis deixar ela sair do carro, trancou o carro. E aí, mal sabia ela que o cara tava filmando tudo. Aí ela falou, você me deixa sair, senão eu vou gritar aqui que você tá querendo abusar de mim. E ela começou a gritar que tá abusando de mim, não sei o que lá. Banalizou. Um crime hediondo que, na minha opinião, é um dos piores crimes do planeta e que em alguns lugares é punido severamente, mas aqui, infelizmente, parece brincadeira de criança. As pessoas usam de uma forma banalizada. E aí, as vítimas reais desse tipo de crime sofrem duas vezes. Sofrem quando são abusadas e sofrem agora ainda mais com a desconfiança, porque existem mulheres como essas duas que eu mostrei aqui que fazem com que esse tipo de crime fique uma coisa mais banalizada, o que nunca deveria acontecer. Mas eu gostaria de saber aí a sua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo ou se eu estou falando besteira. Vamos conversar, sempre com bom senso. Mais vídeos em breve. Um abraço. Fui.